a graça e a paz seja com a vida de cada um dos irmãos aqui essa noite. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Um relógio, ele começou a calcular o trabalho que ele teria que fazer no ano seguinte. Eu tenho que tic-taquear 2 vezes por segundo. Isso quer dizer que terei que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. Numa hora serão 7.200 vezes durante o dia. Em 24 horas serão 172.800 vezes. Ora, num ano precisarei tic-taquear 63 milhões de vezes. Meu Deus, disse ele, isso é demais até para um bom relógio assim como eu. Assim, de cifra em cifra, imaginando o imenso trabalho que teria pela frente, o relógio ele não resistiu, teve um colapso e pifou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não haveis, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez. Santo, maravilhoso Deus, eterno Senhor e Pai, na qualidade de servos, ó Deus, colocamos mais uma vez a nossa vida no seu altar de graça. Mais uma vez, Senhor, entregamos esse culto nas suas mãos, ó Deus. Mais uma vez, Santo Pai, entregamos cada coração aqui, Senhor, que está ansioso, que está duvidoso do seu amanhã, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, essa noite, com a certeza que o Senhor há de prover, que o Senhor há de alimentar, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Colocamos o nosso coração, Senhor, as nossas dificuldades nas suas mãos, com a certeza, Paizinho, que amanhã o Senhor já estará com a resposta, Pai. Amanhã o Senhor já estará com a vitória para a nossa vida. Então, nessa noite, Senhor, nos ensina, Pai, a nos livrar da ansiedade, a aprender, Senhor, a lançar todos os nossos anseios nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós, no nome santo e poderoso do seu Filho amado Jesus. Amém. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus, ele trata sobre a ansiedade, né? A minha mãe dizia que, eu sempre cito minha mãe, né? A minha mãe dizia que para viver cada dia, um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, o amanhã não nos pertence, são as frases das mães, né? Muita coisa boa nossa mãe fala. Então, o Senhor Jesus aqui, ele trata sobre ansiedade, ele trata sobre angústia, né? Tensão, de nós estar preocupados. Preocupação, ansiedade, angústia, medo, insegurança, pânico, insônia, são todos parentes próximos. Vamos dizer que são vizinhos, assim, frutos de uma mesma árvore. Embora a ansiedade ela tenha uns atributos orgânicos, ela é uma consequência normal, não é? Quando a gente compra uma roupa, a gente quer logo usar, não é? Quando as crianças ganham um presente, tem aquela ansiedade de abrir para ver o que é, quem deu, quer usar logo, né?
Uma vez a minha mãe comprou um chinelo novo para mim, eu dormi com o chinelo, de tanto que eu queria vestir logo. Então, a ansiedade, ela é um fator normal. Só que, quando ela aparece com desejo acelerado, ela causa transtorno. Aquele desejo, aquela preocupação. São todos parentes próximos. Nós estamos vivendo assim num tempo onde a ansiedade ela tem tomado conta das pessoas. A depressão ela tem sido o que causa mais afastamento de trabalho, depressão, pânico, medo, insônia. Ganha do problema de coluna, ganha de problemas lombares, de tendinite, a depressão. Tem afastado pessoas do trabalho, tem colocado pessoas dentro do quarto, pessoas não querem ouvir nada, não quer ver a luz do dia. Por quê? Tudo provocado por quê? Distúrbio, provocado por ansiedade, transtorno, pânico, medo. Ultimamente as pessoas têm ficado ansiosas por coisas bem mais simples, né? O texto trata de coisas cotidianas, comida, água, bebida, vestimenta, o amanhã, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai comer, como é que a gente vai viver amanhã. Só que as pessoas têm ficado ansiosas por coisa bem mais simples. O tempo, há uma aceleração precoce das coisas. O tempo é o mesmo, mas a forma como a gente interpreta o tempo mudou. As coisas têm passado muito rápido. É a geração fast food, é tudo para ontem, não é? É tudo rápido. A gente vê a mulher com a criança na barriga agora, daqui a pouco está chorando. Nós nem vê as crianças crescer mais, quando vê já cresceu. Nossa, é esse? Nossa, já está fazendo um ano, outro dia estava na barriga. Agora está aí chorando, porque a forma como interpretar as coisas mudou. A tecnologia avança e a cabeça das pessoas já não são mais as mesmas. As pessoas já não são mais a mesma. Há uma necessidade em produzir, há uma necessidade em obter, em adquirir. Né? O irmão falou aqui do bazar, vamos ter bazar. Vai fazer uma limpeza lá no guarda-roupa para doar. Aí é nessas horas, irmãos, que nós vemos, que nós adquirimos coisas que nós não precisamos e que nós não vamos usar. A gente comprou, pagou, gostou, mas está lá. Quanto tempo no armário? 6 meses, 1 ano. E a gente não usa. E na hora de comprar, nós não nos perguntamos, eu vou usar? Eu estou precisando disso? Eu posso ficar sem? Porque tem coisa que a gente não pode ficar sem. O texto falou aqui, ó, comida, bebida, água, é coisa que a gente não pode ficar sem. Mas e os demais? E o supérfluo? Aí nós vemos uma aceleração, as pessoas correndo para adquirir, para desenvolver, para ter o celular mais fashion que existe, para trocar de carro, e às vezes não é necessidade. E no final das contas, fica tudo aí. Por quê? O caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada daqui. Tudo vai ficar. E há uma agonia, né? De possuir, de ter. E com isso as pessoas ficam como? Doente. A ansiedade é um fator normal? É, mas a realidade é que ela vicia. E quanto mais pressa temos, mais apressado ficamos. As pessoas vivem correndo. Corre, 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 corre. No que corre, não vê filho crescer, não vê sobrinho crescer, não visita ninguém, né? Acabou o tempo de visitar, acabou o tempo do bate-papo, da roda de conversa. Hoje é tudo no celular, no WhatsApp, porque é mais rápido. É uma comunicação assim meio que automática. Mandou a mensagem agora, a pessoa recebeu lá, mandou a mensagem, nossa, não visualizou minha mensagem ainda, aí vou ligar. Vou vibrar aqui para chamar a atenção dela, que tem que me responder. Há uma ansiedade, há uma precipitação, a mente se habitua com isso e ela passa a precisar cada vez mais dela. Então ficamos aprisionados a esses fatores, sempre ansiosos, sempre querendo acabar mais, sempre querendo chegar lá, sempre querendo adquirir, e impacientes, impotentes, que sempre há mais do que fazer. Não, esse celular já não presta mais, quero outro. Esse vestido aqui eu já usei, então eu quero outro. Esse carro aqui está na hora de comprar, não é assim? Não se conserta mais nada, não se reforma mais nada. Quebrou, compra outro. E com isso, quando a gente vai ver, as gavetas estão entulhadas, os armários estão entulhados, a cozinha está entulhada de coisa que nós não usamos. Não usamos.
O grande problema da ansiedade também é que ela anseia para a morte. A ansiedade, ela não é o desejo de acabar logo, de terminar, de cessar. É uma sensação física e psíquica do contato com a vida, com a realidade. Quantas pessoas se suicidam por causa de dívida? Quantas pessoas se suicidam por causa de relacionamento? Quantas pessoas se trancam dentro de quarto porque terminou um relacionamento, um namoro, uma amizade, porque não conseguiu comprar tal aparelho, porque não é aceita em um grupo? Quantos que o número de adolescentes que recorrem ao suicídio é medonho? Outro dia ali um senhor ali que tinha ali na esquina da Praça do Bela Vista, irmãos, um ferro velho. Na época da crise da gasolina, o senhor se matou. Por quê? Dívida? Morreu, pagou a dívida? Não, a dívida ficou aí. Tivemos um artista que eu gostava muito dele, o Robin Williams, os irmãos já ouviram falar, né? Robin Williams fez aquele filme A Babá Quase Perfeita. O que mais que ele fez? Peter Pan, né? Tirava riso da criança. Quem dizia que aquele homem era doente? Quando meu irmão chegou em mim e falou assim, o Robin Williams morreu. Falei, nossa, eu não sabia que ele estava doente. Doente emocionalmente. Droga, depressão, angústia, vício de droga. Que a droga é assim, as pessoas que recorrem à droga é porque ela tem um vazio muito grande, ou algo que ela quer preencher. E aquilo nunca é preenchido. Um vazio, um vazio. Por isso que o Senhor diz, lance sobre ele todas as vossas ansiedades. O homem sem Deus é cheio de vazio. Vazio que não é preenchido. Mas e aí, a ansiedade tem cura? Eu não sou psicóloga, né? Nós vemos aí no mundo da psicologia as pessoas se enchendo de remédio. Né? Vai no psiquiatra, é um remédio para dormir, outro para acordar, um para ficar triste, um para ficar contente. E os remédios, eles são tarja preta, eles viciam. Né? Tem todo um processo para entrar nele e todo um processo para sair dele. E muitas pessoas não saem mais. Se pegar um profissional ainda que quer dinheiro, ele vai cada vez só mudando a dosagem, mas não libera a pessoa do remédio. Oi? Alguém falou? Não? Mas eu vou falar à luz da palavra de Deus. Se a ansiedade tem cura, a depressão tem cura, a angústia tem cura, o pânico tem cura, o medo tem cura, à luz da palavra de Deus, sim. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, de acordo com a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, e ele cuidará de vós. O que é lançar, irmãos? Lançar é jogar. Já viram quando tem Olimpíadas que tem aquele de lançar flecha? É jogar. Ele joga e tem um alvo, tem que cair lá. Pois então, o segredo é nós lançarmos a nossa ansiedade para Deus, ó. É muito comum quando nós estamos passando por situação assim, você querer falar com alguém, você procurar alguém para conversar, alguém que divida o problema, alguém que veja o problema por uma outra ótica, né? Porque às vezes a gente vê o problema assim. Aí a pessoa vê por outro ângulo, dá uma solução para você, um conselho e dá tudo certo. Muitas das vezes ajuda a buscar alguma solução. Mas nem sempre é o ideal, né? Na maioria das vezes, as pessoas nos procuram, quer saber o que é, mas não é para ajudar, é para especular, né? Tem pessoa que ela até pede oração pelo outro, mas em forma de fofoca. Ela pediu a oração, mas ela já está contando o que ela ouviu lá. É assim. Eu, graças a Deus, eu tenho o dom de esquecer. Quando alguém me conta um problema, divide comigo, depois quando eu vejo a pessoa bem, rindo, eu esqueci. Eu nem pergunto mais, só de eu ver que a pessoa está bem, reagiu, já sei, aquele problema sanou. Então eu nem pergunto mais, mas tem pessoas que ela quer especular, ela quer espalhar, ela quer fazer comentários maldosos, crítica e até julgamento, e a pessoa na ânsia de ter uma solução para aquilo, ela acaba falando. Ela fala com o padeiro, o quitandeiro, o açougueiro, o pipoqueiro. Daqui a pouco está todo mundo sabendo da vida dela, mas ninguém ajudou, né? Ninguém resolveu, ninguém ajudou nada. Quando Jesus disse que lance sobre ele, é lançar para ele, é dividir com ele, é dizer para ele, não sei lidar com isso, me ajuda, não consigo, está ruim, está doendo. Quando Jesus disse, lance sobre ele, porque Deus é Pai.
Ele sabe do que nós precisamos, Ele conhece nossas dores antes que nós venha abrir a nossa boca, mas Ele quer ouvir, pedir. Ele quer ouvir a gente clamar. Por quê? Porque a gente fica muito tempo no Facebook, no WhatsApp, no Orkut, no Danone, mas não recorre a Deus. Recorre a tudo, menos a Deus. Foi lá chorar no pé da mãe, da avó, do irmão, e não procurou o Senhor, e o Senhor está lá. Não estou sabendo de nada ainda. O Senhor é que nem uma mãe. A gente tem uma mãezinha aqui de primeira viagem, não é? Então, as mães, mesmo de primeira viagem, já tem um detector de choro, gente, automático. Chega um tempo, as mamães, elas já conseguem saber que aquele chorinho é fome, não é assim? Aquele chorinho é sono, aquele chorinho é manha, não é? Ou então aquele chorinho, ele quer colo. Ou quando aquele chorinho realmente é porque ele está com dor. Ninguém precisa ensinar, não é? Já nascemos com ele. Mas a criança não vai ficar só no choro a vida toda, vai? Não. Uma hora ela vai falar. Uma hora ela vai falar que ela quer a água, ela vai falar que ela quer o brinquedo, que ela quer ir para o chão, né? Ela vai apontar. Assim é o Senhor, nós sabemos falar e não recorremos a Ele. Recorremos a todo tipo de ajuda. Vai para o psicólogo, vai para o remédio, vai para o calmante, vai para tudo. E Deus está ali de canto, na parede, né? No banquinho da disciplina. Não pode, porque Deus, como um pai bondoso que é, também age dessa forma. Nós temos que abrir a nossa boca, abrir o nosso coração para Deus. Sentar do lado, ó, Senhor, aqui, agora é eu e você, não é? Dessa forma, temos que abrir nossa boca, abrir o nosso coração, dividir nossas frustrações e nossos anseios, porque Ele está pronto a ouvir e nos ajudar. As lutas vêm. Já ouviram falar que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É bem assim. Confiar em Deus é bem assim. Tá ruim, tá rolando, ó. Mas, ó, não desista, não pare de orar. Não tem um hino da... Me ajudem aí, meninas. Não tem um louvor da... Não pare de adorar, não pare de lutar. Eu, para cantar, sou uma bênção. Levanta seus olhos e vê. Ludmila, como que é? Canta aí, irmã. Não. Então, é como diz aquele louvor. Não pare de crer, os sonhos de Deus já vai... Então, tá difícil, tá ruim, você não tá vendo nada. É como a palavra do Senhor diz, ainda que a figueira não floresça. Você não tá vendo, mas você tem que acreditar. Continue orando, continue buscando, persista, insista, divida seus anseios ao Senhor. O profeta Neemias, capítulo 1, versos 5 e 6, ele começa a sua oração dizendo assim, ó. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível para com aqueles que guardam seus mandamentos, estejam atentos os seus ouvidos. Deus não dorme, Deus não cochila, Ele está sempre pronto para ouvir. O profeta Daniel diz assim, ó, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove leis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças. Lucas 11, do 2 ao 4, o Senhor Jesus diz, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu. É a quem devemos chamar o nosso Pai Celestial, o nosso arquiteto do universo. Então é necessário orar, entregar nossas ansiedades a Deus, através da oração. Ainda que esteja difícil, eu não estou vendo nada, estou orando já há 5 anos, 10 anos. Persista, continue, busque, porque o Senhor está ouvindo. Amém? É preciso também adorar. Nessas horas tão difícil quanto orar é adorar, não é? É fácil adorar quando tudo está um céu de brigadeiro, não é? Está tudo bem, a conta está lá no azul, o armário está cheio, todo mundo empregado. É fácil adorar, colocar o louvor lá e estrondar a casa. Agora, e quando a luta vem? Quando a ansiedade chega, a depressão, a doença, um atropelamento aqui, como disse a irmã, ver o filho ser atropelado, acidentado, e quando vem? Aí
aí o bicho pega, né? Aí fica difícil. Não há força, estamos abatidos, estamos com semblante desfigurado, não dá. Não há força, o desânimo é tanto, mas quando olhamos para o livro de Atos, à luz da palavra de Deus, eu falei, o livro de Atos 16, o que aconteceu ali naquela passagem? Do 19 ao 26, que conta o quê? Paulo e Silas na prisão. O que aconteceu ali? Eles foram despidos, açoitados, porque para eles açoitar, eles arrancavam a roupa. Não é bonitinho que nem mostra no filme, não. Eles arrancavam a roupa dos indivíduos e açoitava, humilhava. Foi preso ali num calabouço, e o calabouço não era cadeia bonitinha, não, era buraco cavado nos alicerces. Não tinha o cuidado de pôr um reboquinho, uma paredinha, não, era ali na profundeza da terra. Num calabouço, numa posição difícil, que prendeu o pé e a mão junto, né, assim, sentado, sem banheiro, eles faziam necessidade ali mesmo. Umidade, frio, porque não entrava a luz do sol ali. Ao invés de lamentar suas dores e sofrimentos, o que eles fizeram? Eles foram louvar, eles foram cantar hino para Deus, e milagrosamente o Senhor operou. Vidas foram convertidas ali. Deus foi apresentado, porque ninguém conhece a Deus até que alguém apresente. E às vezes nós estamos tão assim presos na nossa dor, que nós não olhamos para a dor do outro. Eu estou tão preso com o meu problema, que eu não me preocupo com o problema do outro. Se a gente for olhar o do outro, às vezes é até maior, é pior. Mas eu só me preocupo com o meu. Eu que estou sofrendo, quero resolver meu problema. Mas ali no problema de Paulo e Silas, uma família inteira foi salva. Eles testemunharam ali diante daqueles outros detentos que estavam ali na mesma situação de desconforto, de luta. Com hinos e orações milagrosas, o Senhor operou naquele lugar. Maravilhoso isso. Então, nós esquecemos de olhar até para Deus. Quando nós ficamos focados muito no nosso eu que estou precisando, a gente não olha para o próximo, a gente não atende o próximo, a gente não atende os nossos familiares e a gente não desvia o nosso olhar para Deus. O nosso olhar está ali na dor, na ferida. Eu que estou com problema, como a irmã testemunhou aqui, foi ver o problema da moça envolvida no acidente, tinha 2 filhos especial, não é isso? Como é que eu vou exigir a ajuda dela? Mas às vezes a gente quer a nossa prioridade, é a minha prioridade, a minha barriga que está doendo. Então nós também temos que olhar para a dor do outro, deslocar o nosso olhar da nossa dor, olhar um pouquinho para a dor do próximo e deslocar o nosso olhar para Deus, pela nossa vida. Não só para a nossa vida, mas de quem está à nossa volta. E a adoração tem esse poder. A adoração, ela desperta todos os nossos sentidos. Como o irmão falou aqui da sede, da água, a adoração desperta o nosso sentido para a sede de Deus, para ouvir a Deus, para comer a Deus. Que o Senhor fala, quem bebe da minha carne, quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Como que a gente come a carne de Deus? Como que a gente bebe o sangue de Deus? Através da oração. Como que a gente vê a Deus? A Bíblia fala que nenhum mortal jamais viu a Deus. Aí vem o profeta messiânico Isaías e fala, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como que nós vemos isso? Através da adoração. A adoração tem esse poder. E não pode ser aquela adoração que massageia só o nosso ego, né? Tem umas aí que a gente vê ali, a minha vitória tem sabor de mel, é eu que vou vencer, eu que quero vitória. A adoração que exalta a Deus. A oração não é para exaltar o nosso eu, massagear o nosso ego, mas exaltar o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, que nos momentos difíceis possamos aprender a louvar a Deus, né? Tá doendo? Louve. Tá doendo? Adore. Tem uma outra cantora também que canta muito bonito, adore. Vocês conhecem? Mesmo em meio às lutas. Vai, canta aí. Louve, mesmo que o vento assopre no seu rosto. Então louve, irmãos, adore, desloque o seu olhar para a dor, volte o seu olhar para a cruz, volte o seu olhar para Deus.
Porque no momento difícil é isso que vai espantar todos esses sentimentos ruins que preenchem o nosso coração, a depressão, a angústia, o medo. É preciso também, irmãos, confiar. Quando vemos claramente que Deus está no trono, como disse o profeta Isaías, que viu o Senhor no trono, Ele está no controle de tudo, Ele é absoluto a tudo e de cada pessoa. Isso tem que nos trazer o quê? Paz. Você tem um Deus soberano? Tem um Deus majestoso? Tem um Deus que a Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai sem o consentimento dEle? Então por que nós vamos nos preocupar? Não é? Teve aí uma briga aí agora por causa da eleição. Foi desavença isso entre cristãos, hein? Briguinha, picuinha. Gente, qualquer autoridade que entra lá é dada por Deus. Eu guardo na tábua do meu coração até hoje. Eu era muito nova, eu era adolescente, mas eu lembro de um presidente que entrou lá como um pombo, todo empinado. Saiu humilhado, que a esposa dele teve que mandar ele levantar a cabeça. Não, levanta a cabeça. Não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça. Não saíram nem pela porta dos fundos, saíram pela frente. Ela falou, levanta a cabeça. Então, se ele não pode levantar a cabeça, abaixar a cabeça, nós que temos o Deus verdadeiro, vamos abaixar diante da dificuldade? De jeito nenhum. Erga a cabeça, o Senhor é poderoso, não se preocupe. A preocupação também é um transtorno desse tipo, tem essas raízes, leva as pessoas para o deserto. E no deserto não tem sinalização, não tem placa de vire à esquerda, sair daqui, não tem. Quanto mais você fica preocupado, mais fica perdido. De que vai adiantar, como disse aqui no texto, que quem que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida ficando preocupado? Vai te acrescentar alguma coisa? Não, só vai te desgastar. Então lance tudo a Deus, confie no Senhor. O Salmo 29, verso 11 diz que o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Lemos Isaías que diz que tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Essa é a paz que Deus dá quando focamos nele, em meio aos nossos problemas. Confiar é colocar algo na mão de Deus e deixar lá, não é tirar de novo não. Não é dar o jeitinho como fez a Sara lá no nascimento do filho da promessa. Deus está demorando, eu que vou dar um jeitinho. Não é assim não, é confiar. Pensou dar minha chave da minha casa aqui para Daniana? Irmã Daniana, vai lá na minha casa, olha lá a minha casa, minhas coisas, dá uma olhada no Samuel, para mim, que eu vou sair, vou ficar um tempo fora, confio em você. Aí eu vou lá no irmão Nivaldo. Irmão, eu dei a chave da minha casa para a irmã Daniana, mas olha, eu estou com o pé atrás, vai lá. Dá uma olhadinha para ver se ela está dando água para o meu gato, se ela está olhando meu filho. Isso é confiar? Aí eu vou lá na outra irmã, que irmã, eu dei a chave para a Daniana, mas eu estou desconfiada dela, eu pedi para o irmão Nivaldo olhar, mas o irmão Nivaldo também sei não, vai lá ver se ele está. Isso é confiar? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente coloca uma coisa na mão de Deus, quando vê, foi recorrer a um, foi recorrer a outro, foi pedir conselho a não sei quem, foi no médico, foi no psicólogo. Aí o Senhor fala o quê? O que eu estou fazendo aqui? Não é assim? Confiar é lançar, é colocar na mão de Deus e deixar lá. E quando colocamos algo na mão do Senhor, não é para tomar de volta. Quando alguém falar assim, eu coloco na mão de Deus, pode ter certeza que colocou na melhor mão. Eu entrego na mão do Senhor. Colocou, gente, na melhor mão. Não tem que recorrer a mais nada. Não tem que recorrer a vizinho, a mãe, a não sei quem, ao açougueiro, ao pipoqueiro. Já está na melhor mão que podia colocar, na mão do Senhor. Então confie, gente. Confie. Quando confiamos, largamos. Aí sim o Senhor diz, agora é comigo. Agora quando a gente coloca, mas fica segurando na beirada, ou fica indo buscar ajuda em outro canto, peraí. É com o Senhor. Aí ele fala, agora é comigo, agora é eu. Aí a gente vai ver que aquele problema que antes parecia imenso, nas mãos do Senhor fica desse tamanho assim, ó. Fica igual o salário lá do Chico Anísio. Quando colocamos na mão de Deus, depois que a tempestade passa, nossa, eu perdi sono por isso? Eu sofri por isso? Eu me desgastei por isso?
Eu chorei por causa disso, porque o Senhor tem esse poder de tudo, ele faz bolinha de papel e pronto, desaparece. O Salmo 13, vou pedir para que os irmãos abram no Salmo 13. Salmos 13 é uma excelente ilustração de alguém que aprendeu a ver a solução dos seus problemas em Deus, porque Deus ele não dorme, ele não cochila, ele não vacila, não tropeça. Diz assim o texto, ó: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então aqui o salmista apresenta no versículo 1, 2, 3 o problema que ele experimentou. Ele perdeu o sentido da presença de Deus. Até quando, Senhor, você vai se esquecer de mim, vai se esconder de mim? Ele experimentou uma tristeza de derrota. E no versículo 3 em diante ele clama, né? Até quando, até quando, até quando? Então ele ora, olha para mim, me ouve, ilumina os meus olhos. Quem que não já sentiu isso? Você ora e é como se Deus estivesse a quilômetros de distância, não é? Parece que Deus está distante, não está me vendo, não está me enxergando. Eu já orei, já jejuei, já clamei, estou indo na igreja e o Senhor não está dando nem atenção. A impressão que dá é que Ele está longe, Ele virou de costa. Mas Ele não está. A gente vê ali no livro de Jó, ali aquela lamentação toda e o Senhor não diz uma palavra. Mas Ele estava atento a tudo, Ele estava presenciando tudo. Então o salmista aqui sentiu isso. Até quando você vai se esconder? Por que você está tão longe? Então ele ora, olha para mim. Ele pede, me ouve, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Então, o mais vigoroso dos pedidos para Deus é o terceiro, ilumina os meus olhos. Davi só quer a remoção ele não só quer a remoção dos problemas, mas ele quer ver a Deus como Deus realmente é. Mas outro sentido aqui, né? Ver, ele quer ver. Ilumina meus olhos. Ele quer ver como que Deus é. É um Deus amoroso, misericordioso e cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Então ele vê a salvação de Deus, ele vê a bondade de Deus, e Davi, quando enxerga essa verdade sobre Deus, ele confia, ele se alegra e ele canta. Ele termina o salmo dizendo quanto Deus tem feito a ele. Olha, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Olha só, aquela angústia toda passou, aquele sentido de que Deus estava longe já tinha passado, porque é assim que Deus faz. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus soberano e é um Deus perfeito. Ele não dorme, ele não tropeça, ele não vacila, não cochila, ele está atento a tudo. Então eu quero concluir que Deus, o Senhor, verdadeiramente abençoa aqueles que o adoram, que o buscam, que veem o que acontece e que nele confia. Tem que confiar, tem que buscar, tem que verdadeiramente adorar o Senhor. No livro de Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Como que a gente conhece a Deus? Como Jó falou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A adoração que faz isso. Uma coisa é você ter conhecimento sobre Deus. E outra coisa é conhecer a Deus como Ele é. E como que nós conhecemos Deus como Ele verdadeiramente é? Quando temos uma experiência com Ele, quando temos um testemunho assim com Ele. Os problemas de nossa vida não podem nos parar nem desanimar. Precisamos a cada momento lembrar que com Deus somos maioria. Com Deus somos a maioria. Aquele problema que parece que é tão pequeno, aquela luta, aquele monte de coisa contra nós, mas você e Deus é a maioria, você não está sozinho? Os nossos olhos só vê até a esquina ali, ó, mas Deus, Ele vê a estrada toda, vê até o final da rua. O Salmo 46 diz o quê? Aquietai-vos
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando dissemos que estamos colocando na mão de Deus, coloque e aquietai-vos. Não estejais ansiosos por nada. Vamos viver um dia de cada vez. Tem gente que faz um exame hoje, o resultado nem saiu, já está sofrendo. Vai lá abrir o exame sem o médico mandar, já interpreta tudo errado. Já está ligando para o pai, para a mãe, chamando os parentes longe, encaminhando o caixão. Que isso? É uma aceleração, a precipitação das coisas. Aquietai-vos. Por que Jesus tratou sobre a ansiedade quando ele estava por aqui? O que ele tratou? Que ele era Deus. Ele estava humanizado. Ele era homem. Qual que é a porcentagem da humanidade do Senhor Jesus? 100%. Qual que é a porcentagem da divindade de Jesus? 100%. 100% homem, 100% Deus. E como homem, vocês acham que ele não sofreu? Sim. Ele passou por luto, que ele perdeu o pai ainda pequeno. Teve que prover a casa, que na cultura era assim, o filho mais velho se responsabilizava pela família. Perdeu o amigo, o texto diz que ele chorou na perda de Lázaro. Ele conhecia muito bem todas essas coisas. Agonia, medo, pavor e pânico. O que dizer então do momento do Getsemane? Livro de Lucas. Deixa eu ver se eu acho que... No livro de Lucas. Olha o que diz no livro de Lucas daquela noite do Getsemane. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entrais em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A agonia do Senhor Jesus naquela noite era tanta que ele transpirava sangue. Isso é um fenômeno, eu já vi uma matéria sobre isso. É um fenômeno que mexe com o metabolismo da pessoa tanto que a pessoa transpira sangue. Isso é raro, mas acontece. Então, eu creio que ninguém conhece mais esse sentimento que o Senhor Jesus. Pânico, agonia, medo, estava para ser entregue à morte. Estava ali sozinho. Foi buscar quem? Ele não foi buscar Pedro, nem Paulo, quem mais que estava com ele? Deixou lá, fica aqui que eu vou me retirar para orar. E quem confortava dele? Um anjo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É a quem nós devemos buscar. Então, irmãos, não estejais ansiosos por nada, a não ser por Deus. Anseie, mas pela presença de Deus. Estejam ansiosos, mas em buscar o reino do Senhor. Amém? Termina a mensagem agradecendo a oportunidade e que o Senhor seja conosco e que possamos aprender, gente, a passar por esses momentos de dores. Em nome de Jesus. Amém?